Olá, bem-vindos a mais uma aula de estatística. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os modelos discretos. Então, os tópicos da aula, nós vamos mostrar os modelos probabilísticos discretos e os principais deles são a distribuição de Bernoulli, né, que dá origem ao modelo de Bernoulli, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. Então, de acordo com a característica de certas situações ou certos problemas, nós conseguimos estabelecer uma maneira específica para tratar com essa classe de problemas, usando o que a gente chama de modelo probabilístico. Então, o que a gente vai fazer é usar a variável aleatória para separar os problemas em classes de problemas que podem sempre ser resolvidos de uma maneira X ou de uma maneira Y. Tá? Então, os modelos probabilísticos discretos, que nós vamos ver aqui nesta aula, vai ser o modelo de Bernoulli, o modelo binomial e o modelo de Poisson. Então, para escolher um determinado modelo probabilístico, para ser aplicado a uma dada situação, a gente tem que observar as seguintes características para conseguir caracterizar esse modelo probabilístico, tá? Sempre lembrando que o intuito do modelo vai ser simplificar a solução dos problemas. Primeiro deles, identificar quais são os possíveis valores que a variável aleatória x pode assumir. Ou seja, identificar qual é o suporte da variável aleatória. Segundo, a função de probabilidade associada à variável aleatória. De que maneira a gente faz a distribuição de probabilidade para os elementos aqui do conjunto que a variável aleatória assume. E depois, a gente sabe, identificando essas características, qual é o valor esperado da variável aleatória e também a variância e o desvio padrão dessa variável aleatória. Então, com o modelo, identificando essas características do modelo, a gente já consegue oferecer essas respostas. Então, vamos analisar o modelo de Bernoulli. Esse aqui é um modelo muito simples. O objetivo da apresentação desse modelo é com finalidade didática, para que a gente entenda como que a gente vai construir os próximos modelos. Então, o modelo de Bernoulli ele é empregado em situações em que associamos a cada observação da amostra dois tipos de resposta. Sim e não, por exemplo, sucesso e fracasso, correto e errado, ou seja, tudo que se divide em duas respostas possíveis. E para essas respostas, a gente vai sempre associar os valores 1 e 0. O 1 para respostas afirmativas, né? No caso, sim, sucesso, e o 0 para as respostas negativas. E a distribuição de probabilidade, neste caso aqui, quando ela só assume dois valores, ela tem esta característica. Então, a variável aleatória, ela assume o valor 1 ou 0, né? A probabilidade associada ao valor 1, a gente vai sempre chamar de P. Eu estou estipulando aqui este valor para a variável 1 ou para a variável de sucesso. E para a variável de fracasso, que é o 0, a gente associa o valor 1 menos P, que é o valor complementar. Somando esses dois valores aqui, 1 mais 1 menos P, a gente tem 1 que dá 100%, ou seja, a função de probabilidade para este caso aqui, ela pode ser vista como uma função de probabilidade, porque a soma aqui dá 1. E os valores aqui, P e 1 menos P, é um valor entre 0 e 1. Então, o modelo de Bernoulli, né, se uma variável aleatória x puder assumir apenas dois valores, o fracasso, que é o 0, e o sucesso, que é o 1, com as probabilidades P para a probabilidade de sucesso e 1 menos P para a probabilidade de fracasso, então a gente diz
que a variável aleatória, ela admite uma distribuição de Bernoulli. Então, bem elementar aqui, e todo experimento que satisfaz essas características aí, nós chamamos de experimentos de Bernoulli. Então, aqui são só nomes, né? Então, alguns exemplos aqui de experimentos que são experimentos de Bernoulli. Uma peça ser classificada como boa ou defeituosa. São duas respostas possíveis. O resultado de um exame médico ser positivo ou negativo. Um paciente, mediante um tratamento, ser curado ou não ser curado. Um entrevistado responder sim ou não a uma pergunta de opinião. No lançamento de dados, né, sair a face 5 ou não sair a face 5. Então, vejam que em todos esses exemplos aqui, as respostas se limitam a duas possibilidades, que a gente pode sempre dizer 0 e 1. E aí, então, a gente tem o seguinte resultado aqui. Então, agora a gente consegue demonstrar isso. Se a variável aleatória, ela admite uma distribuição de Bernoulli, então a gente vai observar que a esperança de x, nesse caso, vai ser sempre igual à probabilidade de sucesso, o Pzinho. A variância vai ser sempre igual à probabilidade de sucesso multiplicada pela probabilidade de fracasso. E aí o desvio padrão e o coeficiente de variação a gente calcula da maneira padrão, né? Desvio é a raiz quadrada da variância e o coeficiente de variação é o quociente entre o desvio padrão e a esperança. Então, vamos verificar aqui as duas primeiras resultados aqui. Porque é que vale, né, que a esperança é igual à probabilidade de sucesso. Então, vamos olhar para a distribuição de probabilidade. Uma distribuição de Bernoulli que ela tem esta característica. Para calcular a esperança, a gente utiliza essa fórmula, que é o valor que a variável aleatória assume multiplicada pela sua probabilidade correspondente. No caso da distribuição de Bernoulli, vai ser 1 vezes o P, somado com 0 vezes 1 menos P. Bom, mas isso aqui é igual a P, porque 0 vezes 1 menos P é 0, só sobra 1 vezes P, que é igual a P. Então, a esperança, de fato, é a probabilidade de sucesso. E a variância também a gente vai calcular, usando aqui o valor da média, né, que a gente já calculou, e os valores que a variável pode assumir. Então, 1 menos a esperança elevado ao quadrado e multiplicado pela probabilidade, que é P. Depois, eu somo com 0, subtraído da probabilidade da esperança, elevado ao quadrado e multiplicado pela probabilidade de fracasso. E aí, quando eu faço essa conta aqui, eu vou abrir este quadrado, 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e vou multiplicar cada valor aqui por P. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes P dá P, menos 2P, multiplicado por P dá menos 2P quadrado, menos P ao quadrado é P quadrado, multiplicado por P dá P ao cubo, e aqui 0 menos P dá menos P ao quadrado, que é igual a P ao quadrado, multiplico por 1, dá P quadrado, multiplico P quadrado por menos P, dá menos P ao cubo. Então, eu simplifico aqui, cancelo o P ao cubo com menos P ao cubo, o P ao quadrado eu junto, menos 2P com P quadrado dá menos P quadrado, coloco P em evidência, fica P que multiplica 1 menos P, que é exatamente o que a gente queria demonstrar, que a variância é igual ao produto da probabilidade de sucesso com a probabilidade de fracasso. Então, sempre que uma variável aleatória ela seguir uma distribuição de Bernoulli, independente de qual seja o valor de P e de 1 menos P, sempre vai acontecer isso. A probabilidade, a esperança e a variância, a gente já sabe de antemão.
Então, resolver problemas agora, usando o modelo de Bernoulli, é muito simples, porque a tarefa nossa vai ser identificar se a variável aleatória ela segue uma distribuição de Bernoulli. Se a resposta for positiva, a gente tem que identificar qual é a probabilidade de sucesso e qual é a probabilidade de fracasso. Porque assim, a esperança, a variância, desvio e o coeficiente de variação já saem de forma imediata para nós. Então, vamos ver aqui este exemplo. No lançamento de uma moeda, a variável aleatória anota o número de caras obtidas. Determine a média, a variância e o desvio padrão da variável aleatória. Então, lembrando, né? O importante para nós é verificar o que a variável aleatória está anotando. Aqui eu estou interessada no número de caras obtidas no lançamento de uma moeda. Quando eu lanço uma moeda, ou sai cara ou sai coroa, porque eu estou lançando uma única moeda. Então, eu só tenho dois resultados possíveis. O sucesso indica, é como se a gente estivesse perguntando, né? Como X anota número de caras obtidas, saiu cara? Sim ou não? Quando é sim, é a probabilidade de sucesso. Quando é não, é a probabilidade de fracasso. Nesse caso aqui, então a gente tem o experimento, o lançamento de uma moeda, a variável aleatória, ela anota o número de caras obtidas, e aí então a probabilidade de sucesso é meio, porque a probabilidade de sair cara é 50%, e no caso aqui, a probabilidade de fracasso é o complemento, né? 1 menos meio, que também dá meio. Então aqui ficou muito fácil, porque é um experimento do lançamento de uma moeda. E aí a esperança é igual à probabilidade de sucesso, e aí a gente já sabe que é meio. A variância é igual à probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso, meio vezes meio é igual a 1/4. Se eu quiser calcular o desvio padrão, basta calcular a raiz quadrada da variância, que também dá meio no caso aqui. Então vejam que vai ser sempre essa forma de resolver. Então eu vou pedir agora para vocês pausarem o vídeo e resolverem este exercício aqui. Uma carta é retirada de um baralho comum de 52 cartas. A variável aleatória x anota o número de cartas de ouro nesta retirada. Determine a média, a variância e o desvio padrão da variável aleatória. Então é muito importante vocês fazerem para ver se vocês entenderam como identificar quem são probabilidade de sucesso e probabilidade de fracasso para um experimento de Bernoulli. Na sequência, já apresento a solução para vocês. Então, vejamos aqui. O experimento é retirada de uma carta do baralho. E aí, então, a variável aleatória está interessada em anotar a quantidade de cartas de ouro nesta retirada. Então, qual que é a probabilidade de sair uma carta de ouro, né? Que é a probabilidade de sucesso. Vai ser, tem 4 naipes no baralho, cada naipe é um conjunto de 13 cartas. Então, a probabilidade de sair uma carta de ouro é 13 em 52. E não sair uma carta de ouro significa sair ou de espada, ou de espada, os outros 3 naipes que eu esqueci os nomes, tá? Porque são 39 cartas em 52. E aí, então, a probabilidade de sucesso é igual a 13 sobre 52 e a de fracasso 39 em 52. Vejam que para identificar aqui a probabilidade de sucesso, eu tenho que verificar o que a variável aleatória ela está anotando. É a quantidade de carta de ouro que eu estou focando aqui, tá? E aqui, então, a esperança é igual à probabilidade de sucesso, e neste caso é 13 em 52. A variância é o produto, probabilidade de sucesso com a probabilidade de fracasso, que vai dar 0
18,75 ou 18,75%. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E aí, jogando esse valor na calculadora, a gente vê que é 0,4330 ou 43,3%. Se a gente inverte aqui o que a gente chama, nota, probabilidade de fracasso e probabilidade de sucesso, veja que a gente erra aqui a esperança. Agora, o próximo modelo, a gente não vai gastar muito tempo com o modelo de Bernoulli, porque o modelo que tem interesse para nós é o modelo binomial, que é uma generalização do modelo de Bernoulli. E o modelo binomial, ele vai ser aplicado ou empregado em situações onde existe a repetição do experimento de Bernoulli. Então, a gente vai replicar o mesmo experimento várias vezes. Por exemplo, lançar 3 moedas, lançar 5 dados, testar 20 lâmpadas. Então, quando eu lanço uma moeda, eu estou no experimento de Bernoulli. Quando eu lanço um dado, eu estou no experimento de Bernoulli. Quando eu testo uma lâmpada, eu estou no modelo de Bernoulli, porque eu posso estar interessado em ver se a lâmpada funciona ou não funciona. No lançamento do dado, se saiu um determinado número ou se não saiu aquele determinado número. No lançamento de moeda, se saiu cara ou se não saiu cara. Então, o modelo binomial ele é muito parecido com o modelo de Bernoulli. Então, a primeira característica que a gente tem que verificar, como ele é o modelo de Bernoulli com repetição, a gente começa, né? Se o experimento é unitário, então eu penso no experimento de Bernoulli, ele admitir apenas os resultados 0 para fracasso e 1 para sucesso, com probabilidade de sucesso igual a P e de fracasso 1 menos P, a diferença está aqui agora. Se a variável aleatória x consistir de K sucessos com N repetições, ou seja, no lançamento de 3 moedas, eu estiver interessada na quantidade, né, de uma cara ou de 2 caras, esses são os K sucessos, independentes do experimento E, então diremos que a variável aleatória x admite uma distribuição binomial nesse caso. Então, vamos ver aqui, ó, como que a gente resolve, né, um problema típico, né, em que a gente vai utilizar o modelo de Bernoulli sem usar o modelo binomial. E depois a gente constrói o modelo, tá? Então, vamos pegar o experimento, lançamento de 3 moedas. Um lançamento simples aqui para a gente conseguir exemplificar. E vamos anotar, né, a variável aleatória, a quantidade de coroas que vai estar saindo neste lançamento. Então, o espaço amostral, neste caso, como eu estou lançando 3 vezes a moeda, eu tenho a sequência dos 3 lançamentos, o primeiro, o segundo e o terceiro lançamento. Pode acontecer de sair 3 caras, ou pode acontecer de sair 2 caras e uma coroa, e aí, neste caso, como eu estou fazendo 3 lançamentos, pode ser que a coroa tenha saído no último lançamento, ou no segundo lançamento, ou no primeiro lançamento. É a mesma coisa para 2 coroas, né? E para 3 coroas. Então, eu estou anotando aqui a quantidade de coroas. Suponhamos que a gente esteja interessado em calcular a probabilidade de sair 2 coroas. Ou seja, eu estou interessada apenas nessas 3 ocorrências aqui. Eu quero calcular a probabilidade disso acontecer. Bom, olhando para o espaço amostral, é fácil a gente dizer, né? Quantas ternas nós temos aqui? Quantas sequências? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu tenho 3, que saíram 2 coroas. A probabilidade aqui é 3/8, né? Mas como que a gente pode calcular isso usando, né, sem olhar para o espaço amostral? Só pensando no que
variável aleatória ela está anotando? Eu vou calcular esta probabilidade, né? De sair coroa, coroa e cara. E aí, nessas três ordens aqui, né? Cara, coroa, coroa, ou coroa, cara e coroa, ou coroa, coroa e cara. Então, essas três sequências aqui. Para cada uma delas, a gente vai computar aqui, né? Qual a probabilidade de sair cara? 50%. Coroa, 50%. Coroa de novo, 50%. Como os eventos são independentes, fica meio vezes meio vezes meio. E a mesma coisa para as outras parcelas. Então, a gente tem aqui, cada parcela é 1/8, somando as três parcelas, a gente tem 3/8. Mas vejamos agora, vamos prestar atenção aqui, quais os elementos que ocorreram, né, nesta solução. A primeira delas, como que a gente identifica a ocorrência dessas três sequências aqui, envolvendo duas coroas? A gente calcula usando a combinação. Como a sequência é de 3 moedas, porque o número de lançamentos é igual a 3, e eu só estou interessada em duas, né, coroas, que é o que está anotando a variável aleatória, então eu vou fazer combinação de 3, 2 a 2. E isso, jogando aqui na fórmula, a gente vê que dá exatamente 3 sequências aqui diferentes. Então, pronto. Para calcular para quando o número de repetições for muito grande, eu não vou precisar ficar escrevendo todos os elementos. Basta eu usar esta fórmula aqui para saber quantas são as repetições aqui para eu estar fazendo o cálculo. E para cada elemento aqui, ó, eu vou ter que saber a probabilidade de acontecer, que a gente sabe que é 1/8. E aí, vejam, para saber calcular a probabilidade de x ser igual a 2, eu só preciso saber qual o número de repetições que vai acontecer aqui, deste mesmo evento, ocorrendo aqui duas coroas, e a probabilidade de cada uma delas. E aí, então, eu somo esses três termos, que vai dar 3 vezes 1/8, que é 3/8, que é a probabilidade de x ser igual a 2. Então, o modelo, né, binomial, ele vai ser construído dessa maneira. Então, a distribuição, que é a variável aleatória, né, vai poder assumir, por exemplo, um lançamento de 3 moedas, eu estou interessada na quantidade de coroas, ou pode ser 0, o número de coroas, ou 1, ou 2, ou 3. Qualquer valor fora disso é impossível, porque eu estou lançando 3 moedas. Então, a probabilidade de sair 4 coroas no lançamento de 3 moedas é impossível, certo? Então, a gente atribui probabilidade 0 para todos os valores fora desses valores aqui. E para cada valor que a variável pode assumir, como que a gente vai calcular a probabilidade associada? Eu vou calcular a combinação de 3, 0 a 0, né, que é aqui, a quantidade de sucesso que eu estou interessada, vezes a probabilidade de sucesso, é P elevado a 0. Quantos termos, né, que eu estou interessado? Nenhum vai acontecer. Então, é elevado a 0, para dar o número 1 aqui, que é o elemento neutro da multiplicação. E a probabilidade de fracasso, se a probabilidade de sucesso é 0, quantos fracassos eu vou ter em 3 lançamentos? 3. Então, a probabilidade de fracasso vai aparecer sendo multiplicada, né, por ela mesma 3 vezes. A mesma coisa aqui para quando a variável é igual a 1, combinação 3, 1 a 1, multiplicado pela probabilidade de sucesso elevado a 1, esse expoente aqui indica a quantidade de sucessos, e a probabilidade de fracasso são os elementos restantes, que é 3 menos o valor aqui de x, né, o valor de k, 3 menos k, n menos k. Combinação 3, 2 a 2, que foi o que a gente calculou,
probabilidade de sucesso elevado ao quadrado, então multiplico 2 vezes a probabilidade de sucesso, e a probabilidade de fracasso 1 vez. E aqui também a mesma coisa, aqui é 0, tá? Tem um errinho aqui no slide. Então aqui, a partir dessa distribuição, a gente constrói aqui esta distribuição, né? Probabilidade de x é igual a 0 é 1/8, c igual a 1, 3/8, c igual a 2, 3/8 também, e c igual a 3, 1/8. E aí, com base nessa distribuição, a gente consegue calcular a esperança, né? Fazendo o valor que a variável assume multiplicado pela probabilidade. E aí, então, a gente vê que a esperança é 3 vezes meio, né? 3 meios. Vejam que interessante. Meio é igual à probabilidade de sucesso. E 3 é exatamente o número de repetições do modelo de Bernoulli. E a variância? Usando aqui a fórmula também, né? 0 menos a esperança elevado ao quadrado, multiplicado pela probabilidade correspondente, fazendo a soma aqui de todas essas parcelas, a gente verifica que a variância dá 3/4, que é igual a 3 vezes meio, que é 3 é o número de repetições do experimento de Bernoulli, meio é a probabilidade de sucesso e o outro meio é a probabilidade de fracasso. Isso daqui não é por acaso. Isso daqui é exatamente as características, tá, de um modelo binomial. Então, se a variável aleatória x representa o número de K sucessos nos N ensaios de Bernoulli, a probabilidade de x assumir os valores 0, 1, 2 até n, vai ser sempre assim, os valores que a variável assume numa distribuição binomial, vai ser de 0 até n, é dada por esta maneira aqui, ó. A probabilidade de cada termo é a combinação de n, k, k é a quantidade de sucesso, multiplicado pela probabilidade de sucesso, elevado a k, porque eu vou multiplicar p vezes p vezes p vezes p, k vezes, que é o número de ocorrências da variável, o valor aqui de sucesso, e a probabilidade de fracasso, que é 1 menos p, elevado a n menos k, ou seja, os valores restantes. E isso aqui a gente calcula usando, né, fatorial de n menos k fatorial, multiplicado por n menos k fatorial, vezes p elevado a k, multiplicado por 1 menos p elevado a n menos k. Da forma como a gente acabou de ver no slide anterior. A esperança vai ser sempre a probabilidade de sucesso, que é igual, né, a probabilidade aqui para o experimento de Bernoulli, para uma repetição, só que como é uma distribuição binomial, com n repetições, então a esperança é a esperança de Bernoulli multiplicada pelas n repetições. A variância é a mesma coisa, probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso multiplicado por n. E aí o desvio, o coeficiente de variação, calculado como sempre. E aí a gente denota aqui a função binomial com parâmetros N e P. Então, para resolver um modelo binomial, uma distribuição binomial, a gente tem que observar isso. Qual é o número de repetições, isso é importante, e qual é a probabilidade de sucesso. E aí, verificar a quantidade, né? Calcular a probabilidade para a quantidade de sucesso que eu estou interessada. Probabilidade de x é igual a K. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ao lançar 5 vezes uma moeda, qual a probabilidade de se obter cara 4 vezes? Então, aqui a gente vai observar, né? O experimento é o quê? O lançamento de moeda. Quando eu lanço uma moeda, a gente percebe que a gente tem um experimento de Bernoulli. A resposta pode ser cara ou coroa, são duas respostas possíveis. Eu estou interessada na quantidade ou no número de caras obtidas. A variável aleatória anota o número de caras. Como eu estou lançando a moeda 5 vezes,
eu estou verificando aqui que o número de repetição é 5. Ou seja, eu tenho o primeiro lançamento, o segundo lançamento, o terceiro, o quarto e o quinto, né? E para cada lançamento aqui a gente tem a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso. Como para um lançamento, né, saiu moeda, a probabilidade de sucesso é meio, a probabilidade de fracasso também é meio. Então, como a gente está interessado em calcular aqui a probabilidade de x ser igual a k, como a variável aleatória ela admite uma distribuição binomial, como que a gente vai calcular? Para saber qual é o número de repetições, a gente vai calcular combinação de 5, 4 a 4, multiplicado pela probabilidade de sucesso, como a gente está interessado aqui no número de caras obtidas, e 4 caras, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a probabilidade de sucesso aqui elevado à quarta potência, e multiplicado pela probabilidade de fracasso, como só sobra uma coroa aqui, é a probabilidade de fracasso elevado a 1. Então, a fórmula fica aqui dessa maneira. Combinação de 5, 4 a 4, meio que é a probabilidade de sucesso elevado à quarta potência, meio que é a probabilidade de fracasso elevado à potência 1 aqui. Aí a gente tem, né, para calcular isso daqui, ó, o expoente 4 daquelas 4 repetições, como eu já falei anteriormente, aí jogando isso na fórmula, dá 5 sobre 32. Aqui eu fiz como a base a mesma, né, potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, é 4 mais 1, eleva a quinta e multiplico por 5 aqui esse valor. Vai ser sempre assim, não muda. Então, agora eu vou pedir novamente para vocês pausarem o vídeo e resolvam este exercício e na sequência eu mostro a solução para vocês. Então, numa prova com 3 questões de múltipla escolha, onde cada questão tem 5 alternativas, calcular a probabilidade de um aluno acertar 2 questões, sabendo que ele não estudou para o exame, isto é, ele vai escolher as alternativas de forma aleatória, né? Ou no jargão popular, ele vai chutar tudo. Então, vamos analisar a situação aqui. O experimento. Responder uma questão. Para resolver a prova, eu respondo questão por questão. Eu estou interessada, a variável aleatória, no número de respostas corretas. Então, o sucesso vai ser acertar uma questão. No caso, como a questão tem 5 alternativas, a chance de acertar uma questão é 1 em 5. Né? Então, a probabilidade de sucesso é 1/5. E a probabilidade de fracasso? Ou seja, de errar a questão? É o complementar, né? Então, eu tenho 4 possibilidades, respostas erradas em 5. Então, é 4/5. Como a prova é composta por 3 questões, eu vou repetir o experimento 3 vezes. Então, aqui, claramente, a variável aleatória admite uma distribuição binomial. E aí, a gente está interessado em calcular a probabilidade de x ser igual a 2, que é igual, jogando na fórmula, a 0,096. Ou seja, existe uma chance de 9,6% do aluno ser aprovado, né? Ou seja, acertar 2 questões, nessa prova com 3 questões, quando ele está chutando as questões. A chance é bem baixa. Outro exercício aqui para vocês treinarem aqui é essa parte de identificar quem é a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso e interpretar o que é para ser calculado num problema desse tipo. Então, eu vou pedir novamente para vocês pausarem o vídeo e logo em seguida eu apresento a resposta. Então, em 4 pessoas escolhidas ao acaso na multidão,
Pergunta: qual a probabilidade de que nenhuma delas seja do signo de Aquário? B. Qual a probabilidade de que entre elas haja exatamente 2 aquarianos? C. Qual a probabilidade de que haja no mínimo 2 aquarianos entre os 4? D. Qual o número esperado de aquarianos entre os 4? Vamos admitir aqui que os 12 signos são equiprováveis. Então, vamos começar. Então, o primeiro aqui, o experimento é escolher uma pessoa ao acaso e perguntar o seu signo. Então, para cada pessoa, a gente tem 12 signos, a chance de ser de Aquário, né, se eu estiver anotando a variável aleatória, ser do signo de Aquário, a probabilidade de sucesso é 1 em 12. E de não ser de Aquário, eu tenho 11 possibilidades em 12. Quando eu estou perguntando para 4 pessoas, o número de repetições é igual a 4. Pronto, já montei o problema. Agora eu só preciso saber o que é que o problema está perguntando. Então, o que significa, né? Nenhuma das pessoas, né, seja do signo de Aquário. Eu estou interessada aqui para saber o que eu quero calcular. Eu tenho que ver o que é que a variável aleatória está anotando. A variável aleatória anota a quantidade de pessoas que são do signo de Aquário. Eu quero saber quantidade zero, então eu estou calculando a probabilidade de x ser igual a zero. Né? Ou seja, de que nenhuma pessoa seja do signo de Aquário. Ou a quantidade de pessoas do signo de Aquário seja igual a zero. Então, eu vou calcular aqui usando, né, a combinação de 4, 0 a 0, probabilidade de sucesso elevado a 0 e probabilidade de fracasso elevado a 4. Aqui faz toda a diferença. Se eu inverter o sucesso com o fracasso, o resultado vai dar completamente diferente. Então, nesse caso, calculando aqui, jogando os valores na calculadora, a gente chega à conclusão de que a probabilidade de que, dentre as 4 pessoas escolhidas aleatoriamente, nenhuma seja do signo de Aquário, é de 70,6%. A chance é bem alta. Agora, a letra B, ela pergunta, tenha 2 aquarianos. Então, de novo, o que a variável aleatória está anotando? A quantidade, né, de pessoas que são do signo de Aquário, ser do signo de Aquário. Então, eu estou interessada que x seja igual a 2. Probabilidade de que eu tenha 2 aquarianos no grupo. E aí eu vou calcular. É a combinação de 4, 2 a 2, ou seja, as sequências possíveis que a gente vai obter com 2 aquarianos. A probabilidade de sucesso elevado ao quadrado, porque é o valor que está anotando a variável aleatória. Probabilidade de sucesso é n menos k, 4 menos 2, que é 2 também. Então, calculando isso daqui, a gente chega que a chance de que, escolhendo 4 pessoas, 2 seja do signo de Aquário, é de apenas 3,5%. Vai ficando cada vez mais difícil. Né? Quanto mais pessoas na escolha eu queira que seja do mesmo signo, a chance vai ficando mais baixa. E aí, a letra C, haja no mínimo 2 aquarianos. O que significa haja no mínimo 2? Ou 2, ou 3, ou 4. Então, aqui eu tenho que fazer 3 contas, né? Probabilidade de x ser maior ou igual que 2, que é a mesma coisa. X ser igual a 2, ou mais aqui, x ser igual a 3, ou x ser igual a 4. E aí eu vou calcular. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo 3 vezes, e aí deu a resposta de 0,03718, ou seja, 3,7% aqui. Também uma probabilidade baixa. E
por fim, o número esperado de aquarianos. Como a gente sabe que a esperança é a probabilidade de sucesso multiplicado pelo número de repetições, então a gente sabe que é n vezes a probabilidade de sucesso, que é 4 vezes 1 sobre 12, que dá 1/3, ou seja, 33,3%. Então aqui o mais importante nesse exercício é a gente perceber, né, a importância de prestar atenção no que a variável aleatória está anotando para que a gente possa responder de forma coerente o que está sendo pedido no problema. Agora aqui, este exemplo aqui, mais para mostrar aqui, né, numa pegadinha, uma brincadeira, na verdade. Então, vamos tentar identificar o modelo binomial aqui no contexto real, né? Então, um certo tipo de componente é vendido em lotes de 1000 itens. O preço de venda do lote é usualmente de 60 unidades monetárias. O comprador propõe ao vendedor extrair de cada lote uma amostra com 20 itens. E aí, a proposta é a seguinte: se não houver entre eles, né, nessa amostra, nenhum item defeituoso, o comprador paga 70 unidades monetárias pelo lote. Mas, se houver 2 ou mais itens defeituosos, ele paga 50 unidades pelo lote. Se o vendedor sabe que, em geral, essa é uma informação que o vendedor conhece, cerca de 5% desses itens são defeituosos, a pergunta é: será que ele deve aceitar ou não essa proposta? Bom, vamos calcular, né? Então, vejamos aqui. O experimento consiste em extrair itens de cada lote. Então, eu vou escolher os itens ali, de forma aleatória. E a variável aleatória vai anotar o quê? A quantidade de itens com defeito. Eu só estou interessada nas peças defeituosas. Então, vejam aqui que a probabilidade de sucesso vai ser a quantidade de peças com defeito. Então, vejam, o sucesso aqui está em satisfazer a variável aleatória. E não exatamente com o que está dizendo a variável aleatória. No sentido, não é porque eu estou falando de itens com defeito que isso vai ser fracasso. Né? O sucesso e o fracasso aqui é se a variável aleatória está sendo atendida. O número de repetições é igual a 20, porque eu vou extrair 20 itens de cada lote. Né? O problema falou que 5% dos itens são defeituosos, ou seja, a probabilidade de sucesso vai ser igual a 5%. Por quê? Porque a variável aleatória, ela anota aqui peças com defeito. Se fosse peças sem defeito, a probabilidade de sucesso seria 95%, ok? Então, vejam bem isso aqui. O problema está interessado em saber a probabilidade de x ser maior ou igual que 2. Ou seja, como eu tenho 20, né, eu teria que calcular x igual a 2, x igual a 3, igual a 4, até o 20. É uma conta muito extensa que não vale a pena ser feita. Então, eu vou fazer pelo complementar. 1 menos a probabilidade de x ser menor que 2. Ou menor ou igual que 1. Que é menor estrito, o igual não entra. Então, isso aqui é 1 menos, né, essa soma, x igual a 0, somado com x ser igual a 1. Vamos calcular cada um deles separado. Probabilidade de x ser igual a 0. Combinação de 20, 0 a 0, probabilidade de sucesso elevado a 0, vezes a probabilidade de fracasso elevado a 20. Pego essas informações aqui e calculo. Dá 35,84
Então, essa é a chance aqui, né, de não haver x igual a zero, não ter peças com defeito. Essa é a chance do vendedor ganhar a aposta, né, caso não haja nenhum item com defeito, então o comprador paga mais caro pelo lote. Bom, mas a gente está calculando x maior ou igual que 2, vamos calcular o x igual a 1. Jogo os valores aqui na fórmula e aí chega em 37,73. Então, a probabilidade de x ser maior ou igual que 2, eu vou subtrair dessa soma aqui, 1 menos 0,3773 mais 0,3584, isso dá 26,43%. Então, vejam que a chance de ter dois itens, né, ou mais com defeito é de 26,43%, contra, né, a chance de 35,84% de não ter defeito, peças sem defeito no lote, ou seja, então é um pouquinho mais vantajoso, né, para o vendedor do que para o comprador. Então, valeria a pena, aí, de alguma certa forma, aceitar essa proposta. A chance de ganhar é um pouco maior do que a de perder. Então, para finalizar aqui a exposição sobre o modelo de Bernoulli e modelo binomial, que são dois modelos que um é a generalização do outro, a gente tem, então, a variável aleatória x, se ela segue uma distribuição de Bernoulli, nós dizemos que o suporte da variável aleatória é dado pelo conjunto formado por dois elementos, né? X igual a 0 ou x igual a 1. São os dois valores que a variável pode assumir. Já a variável aleatória que segue uma distribuição binomial, o suporte é dado, com n repetições, né? O suporte vai ser dado por x variando, né, de 0, 1, 2 até n. Então, eu tenho a diferença entre a distribuição binomial e a distribuição de Bernoulli, a gente percebe aqui pelo conjunto, né, suporte da variável aleatória. Um assume um conjunto finito de valores, mas com apenas dois elementos. O outro também é um conjunto finito de valores, mas com n elementos. E n corresponde exatamente ao número de repetições do experimento de Bernoulli. Por que eu falei sobre isso? Porque agora, quando a gente vai entrar para o terceiro modelo discreto, né, ou seja, os valores que a variável aleatória podem assumir é sempre um valor discreto, 0, 1, 2, 3, até n. No de Poisson, a diferença para o modelo binomial é que o número de repetições ela vai para o infinito. O conjunto suporte é um conjunto com infinitos elementos. Então, vai discretamente 0, 1, 2, 3, n, só que não para aqui, ele continua. Então, para a distribuição de Poisson, não existe um experimento simples que possa servir de modelo. Por isso, a apresentação deste modelo é feita por meio de uma descrição simplificada de como ela pode ser obtida por meio de certas operações no limite. Então, a distribuição de Poisson ela é empregada em situações onde se deseja contar o número de eventos de certo tipo que ocorrem em um intervalo de tempo, ou superfície ou volume. Então, como são situações que nunca terminam, então a única maneira da gente conseguir computar isso vai ser estabelecendo um certo intervalo, para que a gente possa fazer essa análise. Então, por exemplo, aqui, número de chamadas telefônicas recebidas durante 5 minutos. Então, eu estipulei um intervalo de tempo. Número de falhas de um programa num dia de operação. O intervalo é outro, mas é um intervalo de tempo. Número de relatórios de acidentes enviados a uma agência
de seguros durante uma semana. Tá? Então sempre aqui as situações, né, envolvendo o Poisson vão ser situações que nunca param de acontecer, por isso elas requerem uma análise dentro de um certo intervalo de tempo estipulado. E agora a gente vai ter que trabalhar com este parâmetro médio aí. É isso que a gente vai ter que analisar. Então, na distribuição de Poisson, a função, né, de probabilidade, ela é dada por esta função aqui. Então, uma variável aleatória x admite distribuição de Poisson com parâmetro μ, representando a média, um valor positivo, se a função de probabilidade de x for x é igual a k aqui é a quantidade de sucessos, né, que eu estou interessado, e elevado a menos μ, elevado a menos a média, multiplicado por esta média elevado a k, que é a quantidade de sucessos aqui, dividido por k fatorial. K, né, que é o suporte da variável aleatória aqui, ele é uma quantidade infinita, 0, 1, 2, 3, veja aqui os 3 pontinhos indicando que não termina. E aí, então, eu tenho que, primeiro, mostrar que essa função é uma função de probabilidade, ou seja, a soma das probabilidades, quando eu atribuo a essas infinitas ocorrências aí, a soma vai dar 1, e que a função ela é positiva. Bom, que a função é positiva, é fácil de ver aqui, né? A média é um valor positivo, k também são valores positivos, fatorial é um valor positivo, e elevado a menos a média aqui também vai ser um valor positivo. Então, essa é uma função que sempre dá um valor positivo. Agora só está faltando demonstrar a outra propriedade que a gente vai demonstrar logo no slide a seguir. Então, os elementos aqui da fórmula, né? Então, o parâmetro μ representa o valor esperado da variável aleatória, o valor E é o número de Euler, ou também a base do logaritmo natural, que tem esse valor, tem infinitas casas aqui depois da vírgula, mas truncando aqui o número, né, com 5 casas decimais, é 2,71828. E a variável aleatória que segue uma distribuição de Poisson com parâmetro média aqui, ela satisfaz esta função de probabilidade. E o suporte aqui é esse conjunto infinito. Tá? E elevado a menos μ vezes μ elevado a x dividido por x fatorial. Então, o primeiro resultado, vamos verificar que a soma dessas probabilidades aqui, de fato, resulta em 1. Tá? Então, isso daqui vai ser uma consequência imediata da expansão da série de Maclaurin de E elevado a μ. Então, a gente sabe, né, que E elevado a μ é essa série infinita, essa soma infinita que tem 1 mais μ ao quadrado dividido por 2 fatorial, mais μ ao cubo dividido por 3 fatorial e assim por diante. Então, essa soma infinita aqui, μ elevado a k dividido por k fatorial. K começando no zero, indo até mais infinito. μ elevado a zero, todo mundo elevado a zero dá 1, 0 fatorial é 1, 1 dividido por 1 é 1, deu aqui o primeiro elemento. Quando é igual a 1, μ elevado a 1 é μ, dividido por 1 fatorial, que é 1, então dá o próprio μ. E os outros termos aqui é mais evidente de enxergar. Então, o que a gente vai fazer agora? Tenho essa identidade, vou multiplicar os dois lados aqui por E elevado a menos μ, e a identidade é preservada. Tá? E elevado a menos μ vezes E elevado a μ, potência de mesma base, conservo a base E somo os expoentes, vai ficar E elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. E aqui, este somatório multiplicado por E elevado a menos μ, fica esta expressão, E elevado a menos μ vezes μ elevado a k, dividido por k fatorial, que é justamente a função de probabilidade para o modelo de Poisson.
a soma aqui resultou igual a 1. Portanto, a gente pode sim chamar a função de distribuição do modelo de Poisson de uma função de probabilidade, porque ela satisfaz os dois requisitos pedidos para ser uma função de probabilidade. E aqui, terceiro resultado, a gente vai demonstrar que a esperança é igual à média. Como que a gente tem aqui? Ó? A esperança de x vai ser calcular o somatório, né? Os valores que a variável x pode assumir, 0, 1, 2, 3 até infinito, né? Então é k vezes a probabilidade de x ser igual a k, para k variando de 0 a infinito. Vou substituir o valor da fórmula aqui pela função de Poisson, que é a probabilidade segue uma distribuição de Poisson, então é e elevado a menos mi vezes mi elevado a k dividido por k fatorial. E agora eu vou deslocar aqui um termo desse fatorial, porque o primeiro termo desta série é o 0. Então, o primeiro termo não nulo começa em k igual a 1. E aí, então, eu vou tirar aqui, vou abrir o k fatorial, é k vezes k menos 1, vezes k menos 2, e assim por diante. Então, k vezes k menos 1 fatorial, vezes k. Potência de mesma base aqui, conserva a base e soma os expoentes. Mi elevado a 1 e mi elevado a k menos 1, volta aqui no mi elevado a k. Então, eu só reescrevi a mesma expressão. E aí, eu vou cancelar aqui o k com o k e sobra esta soma aqui. E elevado a menos mi vezes mi elevado a k menos 1 dividido por k menos 1. Como o e elevado a menos mi não depende de k, e o mi também não depende de k, eu posso tirar esse valor fora do somatório. E vai sobrar aqui mi elevado a k menos 1 dividido por k menos 1, k variando de 1 até infinito. Esta série aqui é exatamente a série de Maclaurin, da função e elevado a mi. Então, mi vezes e elevado a menos mi multiplicado por e elevado a menos mi é igual a e elevado a 0, que é 1. Então, fica mi vezes 1, que é igual a mi. Então, o valor aqui da esperança é este valor aqui. Então, vamos resolver alguns problemas aqui usando a distribuição de Poisson. Seja x o número de certo tipo de animais capturados em uma armadilha durante certo período de tempo. Então, tem um período de tempo ali discriminado aí no problema. Suponha que x tenha uma distribuição de Poisson com média igual a 4,5, que significa, né, que em média cada armadilha contém 4,5 animais nesse período de tempo aí estipulado. Esses dados aparecem no artigo dado aqui, e aí pede: calcule a probabilidade de uma armadilha conter exatamente 5 criaturas. Então, a média, o valor esperado, é 4,5, né? O valor que ocorre com mais frequência. Eu quero saber a probabilidade de desviar desse valor esperado, ou seja, de ser igual a 5 criaturas. Então, vamos calcular aqui usando a fórmula de Poisson. Então, eu quero calcular a probabilidade de x ser igual a 5, k igual a 5. E a média foi dada pelo problema 4,5. Então, vou substituir aqui os valores na fórmula. Então, fica e elevado a menos 4,5, o menos é da fórmula. A base é mi de novo, então a média 4,5 elevado a k, k é igual a 5. Então, eleva a quinta e divide por k fatorial, que é 5 fatorial. Esses valores aqui eu vou jogar na calculadora. Numa calculadora científica, calculo, então, que a probabilidade de x ser igual a 5 é de 17,1%. Então, vejam que é bem simples trabalhar com o modelo de Poisson. Agora, existe uma relação, né, entre
o modelo de Poisson e o modelo binomial. Que esse teorema aqui, que eu não vou demonstrar, ele garante para nós que quando a binomial, o suporte da variável é uma quantidade finita, mas é um conjunto muito grande, né? A gente pode resolver usando a distribuição de Poisson, que essa aproximação ela é muito boa. Então, suponha que na função de probabilidade binomial, B aqui, que precisa dos parâmetros x, n, p, né? X é a quantidade de sucesso, suporte da variável aleatória, n é o número de repetições e p é a probabilidade de sucesso. Consideremos que o número de repetições do modelo binomial cresça, né? Se aproxime do infinito. E a probabilidade de sucesso seja um valor que se aproxima do número zero. Não estou fazendo a distribuição, vai ficando um valor cada vez mais menor aqui. De tal forma que n vezes p se aproxima do valor médio. Então, quando isso acontece, a gente pode dizer que a binomial se aproxima aqui, tende a uma distribuição de Poisson, ou seja, no caso limite, a distribuição binomial coincide com a distribuição de Poisson. Tá? Então, qualquer experimento binomial no qual o número de repetições n é grande e a probabilidade de sucesso p é pequena, nós temos que a distribuição binomial é aproximadamente igual à distribuição de Poisson, com os parâmetros x e mi. E a média aqui, no caso, como uma aproxima da outra, a gente está falando da distribuição binomial, é n vezes a probabilidade de sucesso. Que é assim que a gente calcula a média ou a esperança no modelo binomial. Então, na prática, quando que a gente pode fazer essa aproximação aqui? Quando a gente está estipulando, né, n maior que 50 e o produto n vezes p, n vezes a probabilidade de sucesso, ou também, se você quiser pensar, a esperança, for menor do que 5. Nesse caso, a gente pode usar. Então, vamos ver um exemplo aqui, em que a gente usa o modelo de Poisson para resolver um problema típico, né, que a gente usa para resolver o binomial, por exemplo. Então, se uma editora de livros não técnicos se esforça para garantir que seus livros não possuam erros tipográficos, de forma que a probabilidade de uma página conter um erro desse tipo é de 0,005, e os erros são independentes de página para página, pergunta: qual é a probabilidade de um de seus romances de 400 páginas contenha exatamente uma página com erros? E qual a probabilidade de um de seus romances de 400 páginas contenha no máximo 3 páginas com erros? Então, vejamos, esse daqui é um típico problema de binomial. X, né? O experimento vai ser verificar ou identificar os erros, né, nas páginas do livro. E a variável aleatória ela vai anotar a quantidade de páginas com ao menos um erro, né, na página. O sucesso é verificar se tem erro na página. Páginas com ao menos um erro. E aí, o fracasso são páginas sem erro. A gente vai estar repetindo este evento aqui 400 vezes, porque é a quantidade de páginas que tem o livro. A probabilidade de sucesso foi dada pelo problema. É de 0,005 a chance de haver, né, ao menos um erro. Então, a média, nesse caso, usando o modelo binomial, é n vezes a probabilidade de sucesso, que dá 2. Aqui a gente tem um problema atípico que pode usar a aproximação,
né, de Poisson para poder resolver esse problema. Porque N é 400, é maior que 50, é um número grande. E N vezes P é menor do que 5, porque deu o número 2. Então, a gente vai usar aqui o teorema anterior, né? Usar o binomial no caso limite, em que ela se aproxima da distribuição de Poisson. Então, na letra A, a gente está querendo calcular a probabilidade de haver exatamente um erro, né? Uma página com erro. Então, o modelo binomial, a gente precisaria dessas informações. O valor aqui, né, x igual a k, é 1, a quantidade de repetições, 400, e a probabilidade de sucesso. Como a gente vai utilizar a distribuição de Poisson, a gente só precisa saber a quantidade de sucesso, que é 1, e o valor médio, parâmetro médio, que a gente vai utilizar a média obtida aqui no modelo binomial. É o 2, então fica e elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 1 dividido por 1 fatorial. E isso nos dá, que dá 27,06%. A letra B pede para calcular a probabilidade de x ser menor ou igual que 3, ou seja, ou x é igual a 0, ou x é igual a 1, ou x é igual a 2, ou x é igual a 3. Então, tem que fazer essa soma aqui, de 0 até 3. Então, vou repetir esse cálculo para todos esses valores e somo cada um deles, né? Para x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Então, vou jogando esses valores aqui na fórmula, só varia o valor de x aqui, e aí somo tudo, dá 85,71. Então, a chance de ter 3 erros ou menos é bastante alta. Então, agora, no modelo de Poisson, a gente consegue demonstrar essas propriedades aqui. Se x admite uma distribuição de Poisson com o parâmetro mi, média, né? Então, eu coloquei lambda t, já vou falar o que é esse lambda aqui. Então, a esperança é igual à média, que também é igual à variância. No modelo de Poisson, a média e a variância coincidem. Aí, o desvio padrão e coeficiente de variação é como sempre, né? Desvio é a raiz quadrada da variância e o coeficiente de variação é a razão entre o desvio e a esperança. Então, o interessante aqui é não esquecer que no modelo de Poisson, a média é igual à variância. Então, basta calcular esses valores aqui quando n vai para o infinito e p é igual a infinito. Tá? Então, a gente precisa aqui um pouco de cálculo para resolver esse resultado. Agora vamos falar da ideia de processo. No exemplo que a gente mostrou como trabalha com a distribuição de Poisson, o tempo, né, o intervalo de tempo, ele acabou sendo um valor fixado. Só que o que pode acontecer muitas vezes é a informação do problema ser dada em um intervalo de tempo, mas quando a gente perguntar, a gente se interessa por um outro intervalo de tempo. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação, né, as chegadas de clientes a uma loja. Num dia normal, né, a gente tem ali, digamos, né, que no período no horário do almoço, é o horário que tem menos clientes. As pessoas estão almoçando, então não estão indo para as lojas. Mas, no horário logo depois, né, do almoço, mas das 3 às 5 da tarde, seja um intervalo ali em que uma loja, receba bastante clientes, né? A quantidade de clientes nessa loja é maior. A gente pode falar qual é a média de clientes da loja num dia normal, né? De funcionamento normal. E posso pensar em outros intervalos, né? Diferente. Assim que abre a loja,
E assim que fecha a loja na hora do almoço, por exemplo. Assim como também vai ser diferente a média de pessoas na loja quando a gente pensa que a loja colocou algum item em promoção. A quantidade de clientes, né, em média, vai ser diferente. Então, faz sentido, mesmo que a gente tenha uma informação para um determinado intervalo de tempo, perguntar o que acontece em outros intervalos. Então, é isso que a gente chama de processo de Poisson. Então, são situações em que eventos, todos de mesma natureza, se sucedem ao longo do tempo. Aqui eu não estou fixando um intervalo. Eu estou pensando que o experimento ele vai se repetindo. Então, por exemplo, aqui, ó, chamadas telefônicas recebidas por uma central. Eu recebo e continuo recebendo, dia após dia. Eu posso saber, no intervalo de 2 horas, qual que é a média de chamados. Mas eu tenho um processo aí que não para. Chegadas de navios a um porto. Chegadas de clientes a uma agência bancária. Pulsos registrados por um contador. Mensagens de e-mails enviadas para um determinado endereço. Então, são todas situações que têm uma continuidade ao longo do tempo. Então, isso aí indica um processo de Poisson. Como que a gente vai trabalhar com esse acidente em uma fábrica? Nessas situações aqui. A gente vai trabalhar com esse parâmetro lambda aqui, que vai ser um valor médio que pode variar. Então, suponhamos que lambda seja a frequência média de ocorrências desses eventos por unidade de tempo. Então, eu vou fixar um intervalo. Então, pode acontecer, né? Uma vez fixado um certo intervalo de tempo, de amplitude T, vamos admitir que o número X de tais eventos que ocorrem ao longo desse intervalo é uma variável aleatória. Por quê? O que acontece? A gente pode falar assim, eu recebo 5 mensagens de e-mail por hora. Em uma hora eu vou receber 5 mensagens. Essa é a média. Mas e se eu estiver interessada num intervalo maior? Em 2 horas. A quantidade de mensagens que eu vou receber em 2 horas vai ser maior. Vai ser 10 mensagens. Porque em uma hora eu recebo 5. O dobro do tempo eu vou receber o dobro de mensagens. Metade do tempo eu vou receber metade das mensagens. Então vejam que a média, o valor médio aqui, ele fica atrelado a esse intervalo de tempo que a gente está adotando. Então, em alguns problemas, a gente tem que prestar atenção neste fato, né, de que os intervalos variam. Então, a gente vai poder calcular a probabilidade de x ser igual a k, é exatamente a fórmula do Poisson, só que aqui, o valor médio, eu estou destacando aqui de que ele depende dessa frequência média, neste intervalo de tempo que eu estipulei. Isso aqui é a média. Tá? Então, neste caso, dizemos que a variável aleatória x obedece a uma distribuição de Poisson com o parâmetro médio igual a lambda vezes t. Então, vamos ver um exemplo aqui de como que a gente usa esta outra formato aqui, né? É a distribuição de Poisson, mas em que a gente tem que prestar atenção aí no intervalo de tempo que está sendo trabalhado. Então, suponha que os pulsos cheguem ao contador em uma taxa média de 6 por minuto, de modo que lambda seja igual a 6. Então, eu recebo 6 em 1 minuto. Determinar a probabilidade de pelo menos um pulso ser recebido em um intervalo de meio minuto. Então, se em 1 minuto eu recebo 6 pulsos, em meio minuto eu vou receber metade desses pulsos. Então, a primeira coisa aqui, a variável aleatória anota
o número de pulsos recebidos no intervalo de tempo. O intervalo de tempo é 1 minuto. A variável aleatória segue uma distribuição de Poisson. A média é lambda vezes t, que vai ser o intervalo de tempo que a gente está interessado. O problema deu, né, a média por minuto, mas a gente está interessado em meio minuto. Então, a média vai ser 6 vezes este novo intervalo de tempo, que vai dar 3. E aí, aplico a fórmula que a probabilidade de x é maior ou igual que 1. Neste caso, a gente tem que resolver usando o complementar, porque para calcular a probabilidade de x ser maior ou igual que 1, diferente de quando a gente trabalhava com o modelo binomial, que tinha uma quantidade finita, eu podia ficar somando aqui, né? X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, até chegar no n. Mas aqui não, aqui eu tenho infinito. Então, eu não consigo somar, então eu tenho que subtrair do complemento, que é a única maneira de resolver. Então, é 1 menos e elevado a menos 3 é a média que a gente acabou de calcular aqui, vezes a média elevado, quantidade de sucessos, que é 1, dividido por, que quantidade de sucesso igual a 1, dividido por k fatorial, né? Número de sucessos fatorial. Jogando na calculadora, isso dá 0,950, ou 95%. Então, vamos ver se vocês entenderam. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo e resolver esse exercício aqui. Na sequência, eu já apresento a solução. Então, admita que o número de consultas à homepage de uma determinada empresa durante um período de tempo obedece a uma distribuição de Poisson e que, em média, há 2 consultas por dia. Pergunta: qual a probabilidade de que em um determinado dia sejam feitas exatamente 3 consultas? Letra B: que numa determinada semana, 7 dias, sejam feitas no máximo 10 consultas. Aqui eu só vou pedir para vocês indicarem a solução, tá? Não precisa resolver, porque é muita conta. Num determinado mês, 30 dias, sejam feitas pelo menos 50 consultas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Então, primeiro, a variável aleatória anota o número de consultas à homepage no intervalo de tempo. E o problema segue uma distribuição de Poisson e a frequência é dada que lambda é igual ao número de consultas, né? Num dia é igual a 2. Então, lambda é igual a 2, como está dentro do próprio intervalo de tempo dado, que é 1. Então, na letra A, a média é o próprio 2. Então, a probabilidade de x ser igual a 3, que é o que pede para calcular a letra A, é e elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 3 dividido por 3 fatorial, que é 18,04%. Esse aqui é bem tranquilo. Na letra B, a gente está falando num intervalo de tempo maior, que é 7 dias. Se em um dia a gente recebe 2 mensagens, então, em média, né, em 7 dias a gente vai receber 14 mensagens. Veja que eu não preciso usar muita fórmula, é só pensar um pouco que eu consigo deduzir isso aqui facilmente. Agora, eu vou usar esse valor médio aqui para colocar na fórmula. Mas eu estou querendo saber a probabilidade de eu receber no máximo 10 mensagens. Então, eu teria que fazer a soma, né? Probabilidade de x igual a 0, mais x igual a 1, mais x igual a 2, x igual a 3, até x igual a 10. Fazer essas 10 continhas aqui e somar. Por isso que eu pedi só para vocês indicarem. Então, fazendo essa conta, a gente vê que dá 17,57%. Quem tiver paciência, pode conferir os cálculos. E a letra C, eu estou interessada no intervalo ainda maior, 30 dias. Então, se em um dia a gente recebe 2 mensagens, no intervalo de 30, a gente recebe 60. E aqui, a gente quer calcular a probabilidade de x ser maior que 50. Aqui também a gente vai ter que calcular pelo complementar.
Mas não é porque eu estou calculando pelo complementar, eu não vou ter muito trabalho, porque eu tenho que calcular probabilidade x, né? Ser igual a 0, ser igual a 1, ser igual a 2, até ser igual a 50 aqui. Para cada um deles, a gente vai calcular essa fórmula aqui. E elevado a menos a média é 60, vezes 60 elevado a k. O k vai variar aqui de 0 até 49, dividido por k fatorial. Então, é isso que a gente vai ter que calcular, isso vai dar 91,56%. Então, mais um exemplo aqui, aplicando Poisson, para a gente finalizar essa exposição. Então, suponha que o processo de chegada de mensagens na caixa de e-mails de uma pessoa segue uma lei de probabilidade de Poisson a uma taxa média de 30 mensagens por semana. Para não gastar um tempo excessivo na leitura de e-mails, a pessoa estabeleceu para si uma regra de consultar sua caixa apenas uma vez por dia. E só ler o seu conteúdo se houver, no máximo, 3 mensagens à sua espera. Se essa regra for seguida durante 5 dias, calcule as probabilidades. 1. Em que um dos 5 dias ela não lerá seus e-mails. Então, vai existir um dia ali que ela vai consultar e vai ter recebido menos de 3 mensagens, né? E em pelo menos um dos 5 dias ela não terá que ler os seus e-mails. Então, aqui, ó, ela vai consultar a caixa uma vez por dia e só vai ler seu conteúdo se tiver até 3 mensagens. Se tiver mais de 3 à espera, não vou ler. Então, vamos ver aqui. X, número de mensagens recebidas ao longo de um dia. Então, como a gente tem uma informação dada, né? A quantidade de mensagens que ela recebe em uma semana, então, é 30 dividido por 7. Como eu estou interessada em t igual a 1, então, a média é 30 dividido por 7. Aqui eu reduzi o intervalo de tempo, né? Estamos interessados em calcular a probabilidade de x igual a k. Então, a probabilidade de que chegue no máximo 3 mensagens, para respeitar a regra que ela impôs, né? Vamos calcular. A probabilidade de x ser menor ou igual que 3. Então, vou fazer essa soma aqui. De x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Então, para calcular essa probabilidade aqui, para essa variação de k. Então, é e elevado a menos 30 dividido por 7, vezes 30 dividido por 7 elevado a 0, né? Para k igual a 0, dividido por 0 fatorial. No segundo, eu só vou trocar aqui o expoente e o fatorial, né? Elevado a 1 dividido por 1 fatorial. No segundo termo, elevado ao quadrado dividido por 2 fatorial. Veja que a fórmula é exatamente a mesma. A única coisa que está modificando é o valor de k. Resolvo tudo isso colocando na calculadora, isso dá 0,38 ou 38%. Bom, o problema não acaba aqui. Nós estamos interessados em calcular a probabilidade de que ela não leia as mensagens ao longo dos 5 dias. Ou seja, a probabilidade dela ler uma mensagem é de 0,38. Agora, de não ler a mensagem, vai ser o complementar disso. Né? Então, é 1 menos 0,38, que é 0,62. Mas não ler a mensagem durante 5 dias, né? É não ler a mensagem no primeiro, não ler a segunda, não ler no terceiro, e assim por diante. Ou seja, é fazer esse 0,62 elevado à quinta.
Isso vai dar uma chance de 0,09, 9,2%. Bem baixa. Agora a letra B. Calcule a probabilidade de pelo menos um dos 5 dias ela não ler os seus e-mails. Nessa essa regra aí, ela consegue ganhar alguma coisa em pelo menos um dos 5 dias. O que significa, né? Em pelo menos é no mínimo. Então, ou ela não lê em um dia e lê nos outros 4, ou ela não lê em 2 e tem que ler nos 3, não lê em 3, ou não lê em 4, ou não lê em 5. Vamos trabalhar com o complementar disso, que é a mesma coisa, é equivalente, né? Isso equivale a calcular o complementar de ter que ler todas as mensagens. Então, a gente vai fazer ou menos a probabilidade de ler, que é 1 menos o 0,380 elevado à quinta. Ou seja, 99,20%. Então, com isso, a gente resolveu aqui a letra A e a letra B aqui do problema. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de modelos discretos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.